Sabe aquela sensação de que algo se perdeu no meio do caminho? Em economia, isso acontece de verdade. Existe uma perda meio que invisível em quase todo o mercado. Um valor que, olha só, simplesmente evapora. Não vai para o bolso do consumidor, nem do produtor, nem mesmo para o governo. É uma riqueza que poderia existir, mas não existe. Hoje, a gente vai investigar exatamente o que é essa perda e por que ela acontece. Bom, para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente começa com a imagem de um mercado perfeito. Depois vamos ver os ganhos para todo mundo nesse cenário. Aí entra uma coisinha chamada imposto para bagunçar o coreto, vamos ver que a conta não fecha, revelar o tal do peso morto e, por fim, entender por que essa ineficiência é tão importante. Então, vamos lá. Seção 1, o mercado perfeito. Para a gente entender o que é uma perda, primeiro a gente precisa saber como é um ganho total, né? Então, vamos imaginar um cenário ideal, um mercado funcionando na mais perfeita harmonia. E esse ponto de harmonia tem um nome: equilíbrio de mercado. É tipo o ponto de encontro perfeito, sabe? Onde a quantidade de um produto que as pessoas querem comprar é exatamente a mesma que os produtores querem vender. Nesse ponto mágico, o preço e a quantidade são ideais para todo mundo. É o pico da eficiência. Isso tem a ver com a famosa curva de demanda. E a lógica é super simples, a gente vive isso todo dia. Se o preço de alguma coisa cai, o que acontece? A vontade de comprar aumenta, né? É por isso que a gente adora uma promoção. Mais barato, mais gente querendo levar para casa. Agora, olhando pelo lado de quem vende, a lógica se inverte. É a curva de oferta. Se o preço de um produto sobe, os produtores ficam muito mais animados para fabricar e vender mais. Afinal, um preço maior pode significar mais lucro, certo? Beleza, seção 2, ganhos para todos. Nesse mercado perfeito que a gente desenhou, acontece uma coisa muito interessante. Não é só uma troca simples de produto por dinheiro. Tanto quem compra quanto quem vende sai ganhando um algo a mais. Vamos começar com o ganho de quem compra. É o que chamamos de excedente do consumidor. Pensa naquela vez que você foi comprar algo disposto a pagar, sei lá, 100, e na hora de pagar custava 80. Esses 20 que sobraram na sua cabeça, essa é a sensação de fiz um bom negócio. É exatamente esse o excedente. E a mesma lógica vale para quem vende. É o excedente do produtor. Imagine um produtor que estaria feliz em vender seu produto por 60, mas o preço de mercado é 80. Aqueles 20 a mais que ele recebeu, acima do mínimo que aceitaria, esse é o lucro extra, o excedente dele. E aqui vem o ponto principal. Se a gente soma o ganho dos consumidores com o ganho dos produtores, a gente tem o que se chama de excedente total. E num mercado eficiente, esse excedente é o maior possível. É como se o bolo do bem-estar social fosse o maior que ele poderia ser. Nada é desperdiçado. Certo. Seção 3, a intervenção do imposto. O cenário tá lindo, né? Todo mundo feliz, o bolo do bem-estar no tamanho máximo. Mas e se alguma coisa de fora vier e mexer nesse equilíbrio perfeito? É aí que a história começa a mudar. Pois é. E se o governo decide criar um imposto sobre as vendas daquele produto? Uma única decisão, que desencadeia uma reação em cadeia e bagunça completamente aquele equilíbrio que a gente tinha. Funciona assim: o imposto age como uma cunha, sabe? Ele entra no meio. O preço que o consumidor paga sobe. Ao mesmo tempo, o valor que o produtor realmente recebe no bolso depois de pagar o imposto diminui. O resultado? A quantidade de produtos vendidos cai. Ok, vamos para a parte 4. A conta não fecha. Agora vamos analisar o que sobrou. O consumidor tem um ganho menor, o produtor também tem um ganho menor, mas o governo agora tem uma receita que vem do imposto. Se a gente somar tudo isso, a conta não fecha. O total é menor do que o que a gente tinha antes, falta um pedaço. Olha só a situação. Sem o imposto, a gente tinha um excedente total máximo. Com o imposto, o excedente do consumidor diminui, o do produtor também, e o governo arrecada a sua parte. Mas, mesmo somando tudo isso, o total ainda é menor do que o original. A pergunta que não quer calar é: para onde foi essa diferença? E é aqui, na seção 5, que a gente revela o mistério. Esse valor que sumiu, ele não foi para o bolso de ninguém. Não virou lucro, não virou salário, não virou receita para mais ninguém. Ele, simplesmente, desapareceu. Deixou de ser criado. É exatamente isso que a citação diz. É o valor da riqueza que não foi criada e não foi transferida para ninguém. É uma perda para a sociedade como um todo. É uma perda pura, um desperdício de potencial econômico. E esse valor perdido tem nome: peso morto.
Ele representa basicamente o valor de todas as trocas, de todos os negócios que deixaram de acontecer por causa do imposto. Eram pessoas querendo comprar e outras querendo vender, e ambos se beneficiariam, mas o imposto tornou o negócio impossível. E agora, na nossa última sessão, vamos ver por que isso é tão importante. Porque, veja bem, os impostos são um exemplo clássico, mas eles não são os únicos vilões que criam esse peso morto. Na verdade, qualquer coisa que impeça o mercado de achar aquele ponto de equilíbrio perfeito pode gerar peso morto. A gente está falando de monopólios, de oligopólios. Também pode acontecer por causa de externalidades, tipo a poluição. E até mesmo com preços mínimos ou máximos. Essa imagem aqui ilustra isso muito bem. Ela mostra os diferentes tipos de mercado, desde a competição perfeita, com muitas empresas, até um monopólio, com uma só. Quanto mais a gente caminha na direção do monopólio, maior o poder que uma empresa tem sobre o preço e maior a probabilidade de surgir um peso morto. E tudo isso nos leva a uma questão bem mais profunda, né? Eficiência ou equidade? Porque às vezes uma política que a gente sabe que vai gerar peso morto, como um imposto, é criada por um bom motivo. Talvez para financiar saúde, educação, coisas que também geram bem-estar. Então a grande discussão é essa: qual o verdadeiro objetivo? E o mais importante, ao entender o que é o peso morto, a gente passa a entender qual é o custo real que a sociedade paga por essas escolhas.